Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro estamos estudando o tema Vida, Morte e Eternidade. O assunto da semana é as chamas do inferno. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está em 1 Tessalonicenses 5:21 e diz: Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Infelizmente, muitas vezes as pessoas preferem acreditar em alguma obra escrita por um homem, ao mesmo tempo que desprezam a palavra inspirada de Deus. E o que é pior de tudo é que muitas vezes essas ideias erradas acabam fazendo parte do credo de algumas igrejas, de algumas religiões. No domingo, sob o tema Vermes Imortais, aprendemos que um texto fora do contexto vira um pretexto. Em Marcos 9:48, está uma figura de linguagem que Jesus emprestou de Isaías 66:24, onde diz: Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Interpretar o substantivo singular verme como uma alusão à suposta alma ou espírito desencarnado do ímpio que após a morte voa para o inferno, onde nunca morre e sofre eterno tormento, não combina com os ensinamentos bíblicos. Essa interpretação não reflete a noção bíblica de morte inconsciente. Também ignora o contexto dessa passagem no Antigo Testamento. Na verdade, verme no singular é usado para se denominar os vermes de modo geral. Não quer dizer um único verme. A referência é a vermes que se alimentam de corpos em decomposição. A ênfase é ao fato de que os vermes não deixam sua tarefa incompleta e inacabada. Em outras palavras, eles continuam a devorar os corpos dos ímpios até que sejam destruídos por completo. Na segunda-feira, tratamos sobre as chamas do inferno. Afinal de contas, o fogo é eterno ou não? A resposta certa seria sim e não. Não é eterno no sentido de ficar queimando eternamente ou para sempre, queimando pelos séculos dos séculos. Mas é eterno no sentido de que o que for destruído pelo fogo será destruído para sempre. O fogo só durará o tempo necessário para destruir o objeto a ser destruído, que nesse caso são a raiz e os ramos do pecado. Aqui, especificamente, Satanás, seus anjos e todos os seus seguidores, isto é, aqueles que tomaram nesta vida posição do lado de Satanás contra Deus. Na terça-feira, vimos que o purgatório é um dogma da Igreja Católica, cuja ideia é a seguinte: os mortos que não merecem o inferno, mas que ainda não estão prontos para o paraíso, podem ter seus pecados purgados no purgatório e então ascender ao paraíso. Seus sofrimentos no purgatório podem ser reduzidos pelas orações e penitências dos entes queridos, bem como por outros atos em favor dos mortos. Vou citar 2 pensamentos bíblicos que refutam a ideia de purgatório. Começo com Eclesiastes 9:10, que diz: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E por fim, cito Hebreus 9:27 e 28, E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado,
aos que o aguardam para a salvação. Perceba que os mortos descansam inconscientes nos túmulos. Outro detalhe é a morte, que é seguida pelo juízo final sem nenhuma segunda chance de arrependimento. E soma-se a tudo isso o fato de que nosso único mediador é Jesus Cristo, conforme 1 Timóteo 2,5. Já na quarta-feira vimos que a sepultura é um lugar de descanso para os mortos que inconscientemente aguardam a ressurreição, quando sua existência consciente será restaurada. Os mortos, mesmo os justos, não são almas desencarnadas que vagam pelo céu, esperando para se reunir a seus corpos na ressurreição final. A Bíblia ensina que todos os seres humanos que já estão no céu foram trasladados vivos, como no caso de Enoque, conforme Gênesis 5:24, Elias, segundo Reis 2:9-11, ou ressuscitados, como é o caso de Moisés, Judas 9, e os ressuscitados com Cristo, conforme Mateus 27:51-53. Já aprendemos também que a alusão às almas debaixo do altar, clamando a Deus por vingança, conforme Apocalipse 6:9-11, é apenas uma metáfora para o clamor de justiça e não prova ou teoria da imortalidade natural da alma. E ontem vimos que o ensino bíblico trata a imortalidade condicional e o ensino não bíblico trata da imortalidade natural. Vamos ler o que está escrito em 1 João 5:9-12. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Mas aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Neste texto especificamente, João não está falando desta vida passageira e fugaz de 80, 90 ou 120 anos. Ele está falando da vida eterna, aquela que não tem fim. E esta vida, a vida eterna, está em Jesus, e quem tem Jesus tem a vida eterna. Simples assim. Para compreender o significado dessa passagem importante, devemos nos lembrar de que somente a divindade possui imortalidade. Está em 1 Timóteo 6:15-16, e é a única fonte de vida. Salmo 36:9, Colossenses 1:15-17 e Hebreus 1:2. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir, e disse Jesus, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5:39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.